Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E em janeiro, as contas pesam no bolso do brasileiro. Entre os tributos que batem a porta nesse mês está o IPTU. O que muita gente não sabe é que algumas pessoas podem pedir isenção desse pagamento. Saiba quem tem esse direito. O imposto predial e territorial urbano é calculado com base no valor venal do imóvel, que é estabelecido pelo poder público. O tributo costuma sofrer variação anual. O valor arrecadado com o imposto deve ser usado em obras públicas da cidade. O atraso no pagamento pode acarretar em multa ao proprietário do imóvel. O valor cheio do IPTU pode ser parcelado nos 12 meses do ano. E qualquer pessoa pode ter desconto no imposto caso efetue o pagamento à vista. A porcentagem da dedução varia em cada estado do país. Beneficiários do INSS podem ter de 30% a 50% de desconto no tributo ou até a isenção dele, dependendo da situação. De todo modo, tem de ter renda mensal de no máximo 5 salários mínimos, deve ser proprietário do imóvel e morar nele e não ter nenhuma outra casa em seu nome. O requerimento deve ser feito junto à prefeitura da cidade. Para solicitar desconto ou isenção, normalmente são exigidos documento de identificação do proprietário com foto, documento de propriedade ou posse do imóvel, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda familiar e extrato detalhado do benefício. E falando sobre coronavírus, olha só uma boa notícia. A cidade de São Paulo vai começar neste sábado a vacinação infantil com a Coronavac. A capital recebeu do governo mais 800 mil doses do imunizante. O público estimado da faixa etária de 6 a 11 anos na capital paulista é de cerca de 920 mil pessoas. O município já recebeu mais de 801.500 doses do governo estadual. As vacinas devem ser encaminhadas aos 205 postos de vacinação. Para crianças de 5 anos e imunossuprimidos, devem ser ministradas exclusivamente doses da Pfizer. A equipe técnica da Anvisa não tinha informações suficientes para garantir a efetividade e segurança da Coronavac para esse público específico e não autorizou o uso do imunizante. O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, afirmou que a liberação do imunizante Coronavac vai permitir avançar mais rapidamente com a vacinação infantil na cidade de São Paulo. E ainda falando sobre o assunto, o Parlamento da Áustria aprovou um projeto de lei que tornará a vacinação contra a Covid obrigatória a partir de fevereiro para todos os maiores de 18 anos. A lei foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora segue para o Senado, onde tem apoio suficiente. Depois de sancionada, começa a valer em fevereiro. É a primeira nação da União Europeia a adotar tal medida. Quem não estiver totalmente vacinado até lá está sujeito a multas equivalentes a mais de R$22 mil. É isso mesmo. A Áustria tem 74% da população com a imunização completa, mas quer aumentar esse índice. O governo oferece incentivos como uma loteria e vale-compras para encorajar a população a se vacinar. E as Ilhas Tonga enfrentam uma imensa escassez de água potável, quase uma semana após a erupção de um vulcão no arquipélago. O secretário-geral da Cruz Vermelha de Tonga, Sione Taumofulau, afirmou que o efeito em Tongatapu, a principal ilha, foi como uma bomba atômica. A erupção do vulcão Runga Tonga Runga Rapai isolou esta pequena nação do Pacífico do restante do planeta. Depois que o cabo de comunicação que ligava o arquipélago à rede de internet se rompeu, Jonathan Witt, encarregado de coordenar as operações das Nações Unidas de Fiji, estimou que o principal problema é a água potável. As reservas de água de dezenas de milhares de pessoas podem estar contaminadas pelas cinzas do vulcão ou pela água salgada do tsunami. A situação continua difícil devido à falta de ajuda humanitária e à operação titânica de limpeza das cinzas que os habitantes agora devem enfrentar.
Aviões militares australianos e neozelandeses transportando ajuda de emergência conseguiram chegar ao arquipélago. Mas a distância, as dificuldades de comunicação e as medidas para evitar que a Covid-19 afete o reino complicam as operações. A erupção vulcânica foi sentida até o Alasca, a mais de 9.000 quilômetros de distância. Um cogumelo de fumaça de 30 quilômetros de altura dispersou cinzas, gás e chuva ácida nas 170 ilhas de Tonga. 3 pessoas morreram e a extensão dos danos materiais ainda não pode ser calculada. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos confirmou nesta sexta-feira a morte de pelo menos 20 membros das forças de segurança curdas e agentes penitenciários. Eles foram vítimas de um ataque do grupo Estado Islâmico a uma prisão de Guairã, em Razikar, onde há vários detentos jihadistas. De acordo com o observatório, o episódio é o mais sangrento lançado pelos extremistas desde que foram derrotados em seu último reduto, no leste da Síria, em 2019. A ONG ainda destacou que 16 membros do Estado Islâmico foram mortos nos confrontos deflagrados após o grupo atacar a prisão protegida por milícias. Nem todos os membros mortos das milícias curdas eram afiliados às Forças Democráticas Sírias, o exército de fato responsável pela administração semi-autônoma dos curdos. As Forças Democráticas Sírias explicaram que o ataque desta sexta-feira foi a segunda tentativa de fuga em massa lançada pelos combatentes do Estado Islâmico. O grupo já tinha forçado um ataque do tipo na véspera. A situação levou caos a Razakar e centenas de moradores fugiram a pé com medo da violência. De acordo com as autoridades, mais de 50 nacionalidades estão detidas em várias prisões administradas por curdos, onde cerca de 12.000 suspeitos do Estado Islâmico estão presos. Da França à Tunísia, muitos dos países de origem dos prisioneiros relutam em repatriá-los, temendo a reação pública interna. E antes de encerrar, olha só que bacana, o Tahiti descobriu um recife com corais gigantes em bom estado de conservação a mais de 30 metros de profundidade. A descoberta é importante, já que a mudança climática vem ameaçando esses ecossistemas. A Unesco, que apoiou a missão científica, afirmou que se trata de um dos maiores recifes de coral do mundo, a mais de 30 metros de profundidade. O recife tem 3 quilômetros de comprimento, entre 30 e 65 metros de largura e entre 35 e 70 metros de profundidade. Alguns corais medem 2 metros de diâmetro. Eles não apresentam sinais de estresse nem de doença, em contraste com os corais localizados mais perto da superfície na Polinésia Francesa, que experimentaram um episódio de branqueamento em 2019. A expedição de mergulho aconteceu em novembro de 2021, graças a equipamentos de mergulho específicos para descer a essa superfície. A Unesco destacou que os oceanos são os grandes desconhecidos do planeta, com apenas 20% dos fundos dos mares cartografados. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.